Olá, seja muito bem-vindo ao canal Empreender e vamos para mais uma entrevista. A gente recebe aqui a Renata Rivetti, ela que é diretora da Reconnect, uma empresa especializada em felicidade cooperativa e liderança positiva. Renata Rivetti, seja muito bem-vinda ao canal Empreender, um prazer te receber aqui. Obrigada, Bruno. Feliz por estar aqui também. Começa essa entrevista te perguntando o que é que seria essa metodologia felicidade dentro das corporações, felicidade corporativa. Bom, por muito tempo, Bruno, as empresas acreditaram que felicidade corporativa tinha a ver com dar benefícios, né? Cuidar, muitas vezes, em ter um ambiente agradável, em ter um espaço para as pessoas, em ter benefícios. Mas a gente entende que tudo isso é super importante, mas isso não garante que as pessoas acordem, né, motivadas, engajadas e felizes. Então, felicidade corporativa tem muito mais a ver em como as pessoas se sentem em relação às atividades que elas fazem no dia a dia e também as relações que elas têm no trabalho, né? Relações mais humanas, mais empáticas, com segurança psicológica. Então, no final, é preciso trabalhar muito mais na causa raiz do que nos sintomas, né, que a gente enxerga no dia a dia. E foi em cima dessas dores, digamos assim, né, Renata, que você se especializou em felicidade corporativa, né? Eu trabalhei no mercado corporativo há muito tempo, e eu enxergava que na minha época todo mundo aceitava o estresse, a ansiedade, banalizava, né, de repente uma liderança tóxica, o comando e controle. E a gente entende que esse pós-Covid mudou já bastante o cenário e as novas gerações começam a mudar também o status quo. Elas querem mais flexibilidade, eles querem mais qualidade de vida, né, querem um trabalho que faça sentido, falar de propósito, de sentido, significado. Então, ao enxergar tudo isso, eu comecei a entender que eu podia ajudar as empresas a construírem ambientes com uma cultura mais saudável, mais positiva e mais feliz. E como ter mais felicidade e bem-estar no trabalho? Acho que primeiro é entender que é uma responsabilidade compartilhada. Não existe a empresa perfeita, né? Se as pessoas forem esperar a empresa perfeita para serem felizes, elas vão ficar esperando mesmo. Então a gente entende que existe a área de recursos humanos que hoje fala de estratégia, que fala de uma cultura mais positiva e ajuda a construir isso, mas sem o engajamento da liderança isso não acontece e sem a própria autorresponsabilidade das pessoas. Então, para a gente realmente construir uma cultura mais positiva, é preciso mudar as formas da gente se relacionar, é preciso dar mais flexibilidade para as pessoas, é preciso encontrar mais os dons, os talentos no trabalho, né? Fazer mais o que a gente gosta também. E tudo isso com segurança psicológica, né? Que a gente não tenha medo de se expressar, que a gente possa ser autêntico, que a gente possa se sentir pertencente. Então, é uma transformação que exige muito trabalho, não vai acontecer do dia para a noite, mas já existe uma grande conscientização em relação ao tema. Ou seja, como você falou, né, é um trabalho em conjunto de engajamento. Agora, como manter esse bem-estar no mundo corporativo? Eu acho que esse é o grande desafio. Hoje eu acredito que já existe realmente uma grande conscientização, as pessoas já entenderam, né? O burnout é uma doença ocupacional, as empresas têm que se responsabilizar pela saúde mental dos colaboradores, mas o mais difícil de fato é praticar. Então é preciso que a gente no dia a dia transforme isso em cultura, né? Novas práticas em, por exemplo, reconhecer e valorizar mais as pessoas, treinar mais a liderança para uma liderança mais humana, mais empática, falar de um ambiente com segurança psicológica, trabalhar mais os dons das pessoas. Então o que a gente precisa é primeiro conscientizar, trazer realmente uma mudança no mindset das pessoas e depois praticar. E aí tem que virar cultura, né? Não pode ser um projeto de um dia, de um mês, tem que ser algo que as pessoas de fato se engajem no dia a dia. E falando em cultura, Renata, você acredita que é preciso culturas mais positivas, digamos assim, dentro das empresas? Com certeza, a gente vê que antes a gente falava muito de comando e controle, de uma liderança muitas vezes tóxica, que olhava só para números e resultados. A gente entende que hoje é preciso construir uma cultura saudável, porque pessoas saudáveis, com mais bem-estar, mais felizes, vão produzir mais, vão ser mais criativas, vão ser mais inovadoras. Então, se o foco antes era olhar o resultado, hoje a gente entende que para chegar nesse resultado é preciso priorizar as pessoas, né?
como centro de tudo. Então, quando a gente fala de práticas ESG, tem que olhar para o colaborador, tem que olhar para o fornecedor, né? Tem que olhar para as pessoas. Não adianta falar, eu vou impactar positivamente o mundo e os meus colaboradores estarem adoecidos. Então, é preciso ter essa transformação e eu acho que a única forma da gente continuar crescendo de forma mais sustentável é realmente cuidando das pessoas. Então, além de todas as responsabilidades, né, Renata, dos empreendedores, dos empresários em geral, um dos grandes desafios, seja do micro, do pequeno, do médio e do grande empreendedor, é manter esse ambiente harmonioso dentro das empresas, né? Eu acho que esse é o nosso novo desafio mesmo. Antes a gente focava muito em ter uma grande experiência para o cliente. Hoje a gente começa a entender que quem atende o cliente no fundo é o colaborador. Então é preciso sim que os empresários, que os executivos, né, que a liderança no geral entenda que cuidar do time traz resultados, né? Não é só porque somos bonzinhos, deveria ser o óbvio, deveria ser o ético, mas além disso a gente entende que cuidar das pessoas traz resultados mesmo. E falando agora um pouquinho de vocês, das mulheres, onde é que entra aí o papel de vocês nesse ambiente de negócios, o que proporciona aí esse ambiente mais harmônico, mais saudável, mais em harmonia? Ai, Bruno, eu acho que a gente tem um grande desafio, né? A gente olha os indicadores de saúde mental, o burnout é muito maior entre as mulheres do que entre os homens. Eu acho que a gente tem aí um excesso de responsabilidades, né? Então, tenta conciliar a vida pessoal, profissional, e muitas vezes essa sobrecarga acaba acontecendo. Então, acho que nós mulheres estamos no momento de lutar mesmo por esse espaço, por nossa igualdade, né? Por um mundo mais justo, mais ético, mais humano, que a gente possa, de fato, exercer o nosso poder, a nossa influência de forma positiva, né? As mulheres líderes muitas vezes são muito humanas, empáticas, então quanto mais mulheres a gente tiver aí na liderança, eu acho que a gente consegue construir mais essa cultura positiva. E esse sintoma de burnout, significa aí o excesso, né, de depressão, né? Isso está mais presente nos homens ou nas mulheres, ou é meio a meio ali, Renata? Hoje o burnout, que é um esgotamento, né, físico e mental, ele é mais presente nas mulheres mesmo. Então a gente vê alguns indicadores da McKinsey mostrando que tem mais mulheres propensas ao burnout do que os homens. Então tá no momento da gente de repente refletir sobre isso. Eu acho que o tema era um tabu, né, antes da pandemia. A gente começa a entender que a partir dos últimos anos isso vira realmente uma responsabilidade da empresa e que nós mulheres temos esse desafio adicional de cuidar também da gente entender que não precisa dar conta de tudo, que não somos multitarefas, né? Esse é um grande mito que a gente carrega também e que no final a gente precisa de saúde mental, a gente precisa cuidar do nosso bem-estar e da nossa felicidade. Ninguém vai fazer isso por nós, né? E quanto mais a gente cuidar, mais a gente se prepara para conseguir, inclusive, produzir e gerar mais resultados. Então, acho que, de novo, é uma responsabilidade que cada um de nós tem que assumir também. E por mais que a gente saiba, né, Renata, que vocês mulheres acabam tendo aí dupla jornada, às vezes até tripla jornada, né? São donas de casa, são mães, são companheiras, são chefes do ambiente de trabalho. Muitas das vezes elas acabam aí não tendo esse equilíbrio emocional, digamos assim, para lidar com todos esses afazeres, com todas essas tarefas, né, do dia a dia, né? Saiu uma pesquisa do Daniel Kahneman, Prêmio Nobel, e ele mostra que as mulheres sentem muita culpa, né? Então, a gente tenta dar conta de tudo, então tá com a família pensando no trabalho, tá no trabalho pensando na família. E no final, essa ideia de tentar dar conta de tudo traz uma sobrecarga que ela traz improdutividade e infelicidade também. Então, tá na hora da gente entender que o momento de trabalho a gente pode focar no trabalho e tá tudo bem também abrir um pouco mão e não dar conta de tudo, né? E no momento da família também abrir mão, talvez, de ficar pensando no trabalho. Então, a ideia é entender que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e quando a gente tenta fazer, a gente faz tudo mais ou menos
mal feito, né, perde aí pontos no QI quando a gente tenta ser multitarefas e no final se torna muito infeliz, né? Então tá na hora da gente tirar as culpas, achar que a responsabilidade não é só nossa, né, que a gente tem que compartilhar e cuidar da gente, porque de fato a sociedade hoje traz uma pressão que a gente acha que tem que fazer tudo e no final essa sobrecarga ela é muito ruim para nós como indivíduo, né, para nós mulheres, mas até para a gente como sociedade. Vamos falar um pouquinho agora, Renata, desse trabalho da Reconnect, que tem impactado aí milhares de ambientes de negócios e transformado vidas também, né? Não só dos homens, mas também das mulheres. A gente hoje tem atuado com uma certificação de Chief Happiness Officer, né? Então esse é um trabalho que a gente tem para pessoas físicas que quiserem estudar mais o tema da felicidade com uma metodologia um pouco mais científica, né? Por muito tempo a felicidade foi um tema, a grande busca do ser humano, mas um tema mais subjetivo. E nas últimas décadas a psicologia positiva começa a mostrar de forma mais científica o que é de fato a felicidade, como mensurar a felicidade, né? Como buscar isso na nossa vida. Então hoje na Reconnect a gente leva isso para as pessoas entenderem como trabalhar o tema nas organizações e também em trabalhos em company, que a gente tem feito muito para conscientizar a liderança de que práticas que a gente pode mudar para construir essa cultura mais positiva, para construir jornadas, né, mais felizes, para construir hábitos, para reconhecer e cuidar mais dos nossos colaboradores. Então hoje o trabalho tem impactado aí milhares de pessoas mesmo através de tanto da certificação para a pessoa física quanto jornadas em company. Eu falo que o mais importante é praticar, né? A gente já começa a entender que felicidade tem a ver com o dia a dia, com a jornada, com uma construção do que um momento raro, extraordinário na nossa vida. E que no final, mais importante do que a teoria é como é que a gente traz isso com ferramentas práticas para a gente melhorar a nossa vida, né, como indivíduo, mas também o nosso entorno, nas empresas, na nossa sociedade, né, até quem sabe no nosso país. Então, a ideia é que a gente possa pegar a teoria da ciência da felicidade e transformar em caminhos práticos para uma vida mais feliz. Renata, a gente vai só para um rápido intervalo, tá? Eu só vou chamar aqui um intervalo bem rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta na sequência para falar aí um pouco dessas ferramentas práticas, né? Que essas empresas que querem começar do zero ali a realmente a criar um ambiente mais favorável, mais harmônico entre os colaboradores, tá bom? Perfeito, obrigada. Para você de casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho com mais essa entrevista para lá de especial. Até mais. Estamos de volta aqui no canal Empreender com mais uma entrevista especial, conversando aqui com a Renata Rivetti. Renata, a gente estava falando no bloco anterior sobre essas ferramentas práticas, né, que podem ser implementadas no dia a dia do ambiente de negócios. Eu queria que você nos trouxesse aqui que hábitos podem ser colocados na prática de uma empresa para que realmente essa empresa ela tenha de fato um ambiente mais harmonioso. O primeiro passo, Bruno, é fazer um diagnóstico do que está acontecendo, é tentar entender como as pessoas se sentem naquela organização. Então a gente trabalha com uma metodologia de uma pesquisa quantitativa para entender, né, os pilares da felicidade. Então, como é que estão as emoções positivas das pessoas, como é que está o engajamento, como é que estão as relações, como é que está o significado, né, o sentido das pessoas naquela empresa e, por fim, o quanto elas se sentem realizadas naquele ambiente. Com esse primeiro diagnóstico quantitativo, a gente passa para entrevistas individuais também, para entender de fato como as pessoas se sentem. E quando a gente faz esse diagnóstico, a ideia é construir junto com a organização um plano de ação, para que a gente possa depois capacitar a liderança para atuar de outra forma. Normalmente a gente trabalha ferramentas como redesenhar o trabalho das pessoas para que elas possam trabalhar mais os seus dons, os seus talentos, as suas paixões. Outro caminho é reconhecer e valorizar mais as pessoas, então criar programas para o reconhecimento de forma mais frequente e permanente. Depois é trabalhar também para feedbacks mais humanos, mais empáticos, né? Que esse líder esteja mais próximo do seu time. Talvez um outro aspecto seja celebrar mais as conquistas, o dia a dia. Então, com esse diagnóstico, a gente começa, junto com os líderes, a construir um plano de ação para que eles possam atuar de forma diferente.
são pequenas ferramentas. Normalmente o plano de felicidade ele é algo gratuito, ele não depende de um grande investimento, mas ele depende de uma mudança de postura, que começa por esse diagnóstico, por uma conscientização e depois por mudança de hábitos, né? A gente fez isso em grandes empresas como a Edenred, como a Heineken. Então a gente fez a pesquisa, fez um planejamento e agora está atuando, levando um letramento, né, para que a liderança entenda qual o papel, né, desse líder, qual o meu papel para de fato influenciar positivamente as pessoas e construir um ambiente mais saudável. Tem uma pesquisa que mostra que os líderes impactam na saúde mental igual os nossos parceiros, né? Então, de fato, o líder tem um grande impacto na nossa vida. Eles podem adoecer a gente ou florescer e encontrar nosso melhor. Então, o nosso papel na Reconnect é ajudar esses líderes a buscarem o máximo potencial de seus times. Renata, eu soube aqui que você também representa outras 2 empresas, além da Reconnect, tem a Red Speakers, não sei se eu pronunciei da forma adequada, e tem a Happiness Officer. Seriam outras 2 empresas? É o mesmo grupo? Que funções você executa? Você está à frente aí dessas outras 2 empresas? Se é que são outras 2 empresas desse mesmo grupo? Não sei. Então, hoje a Reconnect é parceira de 2 empresas internacionais, uma delas é a Potential Life, que foi formada pelo Tal Ben-Shahar, que foi o grande professor que levou a ciência da felicidade para Harvard, e a gente tem um programa de liderança positiva com eles, então a gente trouxe o programa deles da Inglaterra para o Brasil, e a outra é a Happiness Business School, que é uma escola de Portugal, que tem um MBA de felicidade organizacional, que eu dou aula em Lisboa, que tem a formação de Chief Happiness Officer, que eu trouxe para o Brasil. Então a ideia é que a gente possa trazer para o Brasil metodologias que já funcionam nos países, principalmente na Europa, já há algumas décadas. Quando a gente olha o tema da felicidade corporativa, os países nórdicos já falam disso há 15 anos, né? Então, por mais que pareça algo muito recente, a gente entende que o tema já é estudado, já existe uma metodologia há um tempo. Então, a gente aqui no Brasil representa e traz essas metodologias para que a gente comece, né, não do zero, e sim que a gente possa já pegar o que foi estudado e comprovado cientificamente fora do Brasil. E falando desse feedback, qual é a sua avaliação com relação a essas metodologias já tão consolidadas lá fora, principalmente em países da Europa, com relação aqui ao Brasil? Como é que as pessoas têm recebido essas metodologias de aprendizagem? Bruno, eu acho que a gente está conseguindo fazer grandes mudanças no Brasil nos últimos anos. Eu sinto que em 2020, né, nesse pré-pandemia, a gente ainda tinha que convencer as organizações de que o tema era importante. E, de repente, com todas as mudanças que a gente passou, a gente vê indicadores de quase 70% das pessoas repensando suas carreiras, querendo um trabalho que tenha mais significado, mais satisfação. A gente vê fenômenos como a grande renúncia, né, as pessoas pedindo demissão ou quiet quitting, né, fazendo o mínimo possível. Então a gente entende que os impactos desses últimos anos na saúde mental do indivíduo começaram a impactar também as organizações. Então as empresas perderam engajamento, perderam produtividade, perderam colaboradores, né, talentos, e com isso elas começaram a entender que era preciso então priorizar as pessoas, que era preciso então focar em programas que cuidassem da saúde mental dos seus colaboradores. Então hoje eu entendo que a gente teve grandes avanços. Eu acho que a gente ainda está alguns passos atrás, né, por exemplo, de Londres, que já está na jornada de 4 dias, implantando aí para grandes organizações. A gente ainda tem alguns passos atrás, mas a gente está no caminho. A gente hoje já tem uma conscientização. O que eu sinto as empresas no Brasil ainda tratam os sintomas e não a causa raiz, né? Então elas falam de burnout, elas dão programas de mindfulness, dão programa de yoga, dão terapias para os colaboradores, mas ainda não estão realmente aprofundando na causa raiz, que é o ambiente tóxico, que é muitas vezes uma liderança que ainda atua no comando e controle, que às vezes é uma liderança ainda que faz microgestão. Então, hoje o nosso papel é mostrar que o caminho não é trabalhar só os sintomas e sim a causa raiz. E isso eu acho que a gente já fez a conscientização, agora é como é que a gente pratica. E eu acho que as empresas no Brasil estão nesse momento. O que eu faço sabendo que eu tenho um problema e que as pessoas hoje estão adoecendo? Então é preciso agora atuar. E o desafio que eu sinto no Brasil é esse.
Você falou em liderança, Renata. Falando aí agora da liderança positiva, um pouquinho da liderança positiva, qual a importância dessa liderança dentro do ambiente de negócios, do mundo corporativo e, claro, especialmente com a participação das mulheres? O líder positivo, ele busca as forças dos colaboradores e não atua só nas suas fraquezas, né? A gente é uma sociedade que olha muito o que falta, é quase que uma sociedade com um viés muito negativo. E o líder positivo, ele busca o melhor de cada colaborador. Então, ele tenta encontrar o que cada um faz bem e redesenha as atividades de acordo, né, com seus dons, com seus talentos. E o líder positivo consegue, então, atuar reconhecendo e valorizando mais o colaborador, ele dá mais flexibilidade e autonomia, ele constrói um ambiente com segurança psicológica, ele confia, né, nas pessoas, então ele começa a fazer mudanças de, ao invés de atuar no comando e controle, com abusos, com medo, ele tenta construir um ambiente positivo para que as pessoas de fato floresçam e atinjam seu máximo potencial. E no final a gente entende que ambientes que trabalham com segurança psicológica, que trabalham com uma cultura mais positiva, com uma liderança mais positiva, no final as pessoas se engajam mais, geram mais resultados, né? Então, a gente achava por muito tempo que a forma de alcançar os resultados era através do medo, através do comando e controle. E hoje a gente começa a entender que relações mais harmônicas, mais humanas, mais empáticas, no final elas geram mais resultado. Então, a gente está nesse momento de fazer essa conscientização dos líderes e capacitá-los para isso. Porque quando a gente olha as faculdades, as universidades, a gente não está falando muito de gestão de pessoas. A gente fala de marketing, a gente fala de finanças, mas a gente fala pouco de pessoas ainda. Então é preciso que a gente capacite esses líderes que normalmente são bons técnicos que cresceram na carreira e que não foram preparados para esse cenário do mundo, muito menos para esse mundo que a gente fala, um mundo bunny, né? Um mundo frágil, ansioso, que muda o tempo todo. Então o nosso papel hoje é dar ferramentas para que esses líderes saibam atuar nesse cenário tão instável e tão incerto, né, com esse modelo híbrido, com novas mudanças na jornada acontecendo. Então, existe uma grande transformação acontecendo no mundo de trabalho e eu acho que a gente está sentindo aí os impactos disso no dia a dia. E quando a gente fala em transformação no ambiente de trabalho, né, Renata, a gente sabe que tem muito a ver com a pandemia, né, que de fato mudou e mudou muito o cenário dentro do ambiente de negócios, dentro das empresas. E aí a gente sabe também da importância, né, da transformação e da flexibilidade, até mesmo da autonomia por parte dos colaboradores. Os colaboradores hoje em dia eles querem isso, né? Eles querem ter cada vez mais autonomia e flexibilização no ambiente de trabalho, né? A gente fez uma pesquisa na Reconnect junto com a FIDS, uma startup de RH, e saiu que hoje algo mais importante para os colaboradores, né? Claro, salário e benefício é importante, mas quando a gente olha as novas gerações, antes de salário e benefício, vem qualidade de vida, vem flexibilidade, vem crescimento, desenvolvimento. Então a gente começa a entender que as pessoas até podem escolher um trabalho por uma boa proposta, porque tem um bom salário, benefícios, mas isso não garante que elas acordem motivadas, engajadas e felizes, né? Para realmente produzir. Então a gente entende que hoje a gente quer flexibilidade, a gente quer jornadas de trabalho mais autonomia, trabalhos assíncronos, talvez jornadas mais curtas, porque de fato o mundo mudou. Quando a gente olha a jornada de 5 dias por semana, 8 horas por dia, essa jornada foi definida no Fordismo, em 1920 e poucos, né? E o mundo passou por grandes transformações, a tecnologia mudou muito, a gente consegue ter muito mais autonomia, né, e flexibilidade. Então, por que não praticar isso? Porque, de fato, se a gente não praticar isso e voltar para 2019, em jornadas 5 vezes por semana, presencial, com comando e controle, com microgestão, as pessoas vão sair dessas organizações. Então, é preciso entender que a pandemia, de fato, trouxe a brevidade da vida, trouxe reflexões, trouxe mudanças, né, para a gente como indivíduo, para a gente como sociedade, e as novas gerações também começaram a questionar muita coisa. As gerações passadas valorizavam muito o
status, o poder, né, dinheiro. As novas gerações começam a valorizar impacto social, comunicação mais transparente, qualidade de vida, flexibilidade. Então, os líderes precisam entender que o mundo mudou e que as pessoas mudaram, senão eles vão, de fato, perder grandes talentos nas organizações. É verdade, Renata. Renata Rivetti, ela que é diretora da Reconnect. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente. Foi muito bacana esse bate-papo, muito proveitoso, muito esclarecedor para quem está nos assistindo também. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Eu gostei muito de participar. Até a próxima. Já fica o convite. Obrigada. Até. Para você que está nos assistindo até agora, agradecer aqui a sua audiência, a sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender. Afinal, assistir já é um bom negócio.